Olá, senhoras e senhores. 10 anos de prisão requerido pelo Procurador da República. E 1 ano de prisão após deliberação. 5 anos de privação de seus direitos cívicos. Foi o veredito no julgamento do profeta Cacu Filipe, no dia 3 de junho de 2016. Hoje em liberdade. Nós convidamos-lo para saber mais sobre as razões do seu aprisionamento. E, sobretudo, como ele pretende continuar seu ministério durante 5 anos de interdição de pregar o Evangelho. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Antes de entrar no tema de hoje, mesmo para um iletrado, tudo o que você diz parece lógico. Mas por que as pessoas não lhe compreendem? Senhora, as pessoas não compreendem. Porque um político não pode compreender o que um profeta diz. Um homossexual não pode compreender o que um profeta diz. Um homem que coloca a sua língua na intimidade de uma mulher não pode compreender o que um profeta diz. E uma mulher que coloca o sexo do seu marido na sua boca não pode compreender o que um profeta diz. Esses são malditos. E Daniel 12, versículo 10, diz que eles são perversos. E os perversos não compreenderão o que o profeta vivo do seu tempo diz. Então, senhora, a Bíblia diz que os perversos não compreenderão, e é o que nós testemunhamos presentemente. Profeta Cacu. O que é de alguém que prega toda a Bíblia na sua totalidade? Mas, senhora, a salvação não consiste em pregar a Bíblia na sua totalidade, na sua pureza. Mas a salvação consiste em crer no profeta vivo do seu tempo. Ela consiste em crer no que o profeta vivo do seu tempo diz. Eu tomarei um exemplo. No tempo de Martinho Lutero. Martinho Lutero pregava a justificação. Era Martinho Lutero que era o mensageiro do seu tempo. Senhora, se você tem que ser salva no seu tempo, você será salva no lote do profeta do seu tempo. No tempo da Noé, você pode ser salvo somente no lote de Noé. Fora de Noé, todo o resto vai para o inferno. Nos dias de Jeremias, é o lote de Jeremias. No tempo de Daniel, é o lote de Daniel. Agora, vocês não podem estar no lote de alguém enquanto vocês creem 99% no que esta pessoa diz. Eu tomo o exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero pregava a justificação pela fé e rejeitava as indulgências e tudo que a Igreja Católica fazia. Mas Martinho Lutero não tinha a revelação que nós temos hoje sobre o batismo. Martinho Lutero pregava que era necessário ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por aspersão. Agora, se no tempo de Martinho Lutero, vocês seguissem o Martinho Lutero, e que vocês tomariam uma Bíblia, e que vocês viriam na Bíblia que o batismo deve ser feito em nome de Jesus Cristo por imersão. Senhora, se vocês fossem tomar este batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados no tempo de Martinho Lutero, vocês iriam para o inferno. Vocês tinham que seguir o que Martinho Lutero dizia, e serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por aspersão. Isto era a verdade. Isto era o grau da verdade que Deus dava naquele tempo. E é o que vocês deveriam seguir. Vocês veem? Assim, senhora, hoje, pode acontecer que o nome de Jesus Cristo seja realmente Yeshua HaMashiach, como dizem alguns. Isso pode ser uma verdade. Mas, para que aquilo seja estabelecido sobre esta terra para salvar, Deus deve enviar alguém. Talvez após Cacu Filipe. Alguém virá trazer esta verdade para que as pessoas sejam salvas. Mas no momento em que Cacu Filipe está pregando, e que Cacu Filipe diz que o batismo é no nome de Jesus Cristo para restituição. Se vocês irem receber um outro batismo no nome de Yeshua HaMashiach, vocês vão para o inferno. Mesmo se isso for correto, vocês irão ao inferno, porque Cacu Filipe, o profeta vivo do seu tempo, não diz aquilo. Vocês veem, é isto. Vocês devem ser salvos no lote de Cacu Filipe. Contudo, Cacu Filipe não diz isso. Portanto, se vocês fazem alguma coisa que Cacu Filipe não diz, diante de Deus, vocês tomaram os batons e vernizes de Satanás. Vocês vão ao inferno. É isto aí. Profeta Cacu, você não vai aos políticos.
Você não é como os outros homens. Senhora, eu não posso ir para um político cheirando álcool. Um político que não tem consideração por Deus. Um político que não sabe que Deus está acima de César. E que um profeta está acima de todo habitante da terra. Eu não tenho lugar com estas pessoas. Profeta Cacu. Em Apocalipse 1 versículo 20. O Senhor Jesus Cristo segura 7 estrelas na sua mão direita. Pode dizer-me os nomes destas estrelas? Senhora, essas são estrelas celestiais. Estas estrelas são anjos celestiais. Não são pessoas físicas na terra. Agora, estas 7 estrelas são anjos que Deus enviará no percurso das 7 eras da igreja. E cada estrela, isto é, cada anjo celestial, vai manifestar algumas pessoas na terra. Eu tomo um exemplo da era de Tiatira. Havia uma estrela que foi enviada na terra. Isto é, um anjo que foi enviado sobre a terra. E a era de Tiatira durou 914 anos. E no decorrer destes 914 anos, a estrela que desceu sobre a terra suscitou muitas pessoas. Esta estrela suscitou Colomba. Esta estrela suscitou João Wycliffe. Por exemplo, esta estrela suscitou João Hus. Estas são pessoas sobre a terra. Portanto, nós não sabemos quantas pessoas cada estrela suscita sobre a terra. Há 7 estrelas no céu. Mas nós não sabemos quantas pessoas estas estrelas suscitam sobre a terra durante o seu período. Portanto, para o nosso tempo, a era de Laodiceia, há um anjo que saiu. E este anjo é o espírito de Elias. E este espírito vai suscitar alguns mensageiros até o rapto. No tempo do entardecer, este anjo vai levantar uma pessoa sobre a terra. E isso já tem tido lugar. E era William Branham. À meia-noite, este anjo, o mesmo espírito de Elias, esta mesma estrela, vai suscitar uma pessoa sobre a terra, o profeta Cacu Filipe. E depois do profeta Cacu Filipe, este mesmo anjo vai levantar pessoas sobre a terra, até o cantar do galo. E a Bíblia nos fala de 3 cantos dos anjos. Certamente, 3 mensagens, portanto, 3 mensageiros. É este mesmo espírito de Elias que levantará estes mensageiros até o rapto. Porque o espírito de Elias é o espírito do rapto. Então, profeta, o espírito de Elias vai levantar quantas pessoas sobre a terra? Senhora, nenhum homem sobre a terra pode responder a esta questão. Nem mesmo o profeta? Ninguém, senhora. A primeira vez que o espírito de Elias foi manifestado sobre a terra, a primeira vez que o espírito de Elias levantou alguém sobre a terra, era Enoque, antes do dilúvio. E Enoque foi arrebatado, como Elias o tesbita. E Apocalipse 11 nos fala de Elias, sobre o profeta Elias, que vem com Moisés. E depois daquilo, nós não sabemos quantas vezes o espírito de Elias virá de novo sobre a terra, antes do fim dos tempos. É isso aí. Profeta Cacu. Me permita voltar a uma questão que já tinha feito. Quando um pastor, um apóstolo, um bispo ou um reverendo fala, pergunta-se quem lhe estabeleceu. E você, profeta, quem estabeleceu você? Senhora, isso é como se perguntasse a Moisés quem lhe estabeleceu o profeta. Isso é como se você perguntasse a Jeremias quem lhe estabeleceu o profeta. É Deus Ele mesmo que estabelece os profetas. É por isso que fala-se de uma chamada e uma comissão. A chamada e comissão é o mandato. É a consagração do profeta. E cada profeta é mensageiro. Tem uma chamada e uma comissão. Cada profeta é mensageiro, é anunciado em dianteiro. Esta é a sua chamada. É a sua consagração. E agora, é o profeta mensageiro que estabelece o sacerdócio no seu tempo. Assim, como Moisés estabeleceu o sacerdócio em Levítico 8. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu o sacerdócio no seu tempo. Ele escolheu Pedro, Tiago, e assim por diante. Ele escolheu apóstolos e discípulos. É o sacerdócio que Deus reconhece. E hoje,
O sacerdócio corresponde aos ministérios de Efésios 4:11. Isto é, apóstolo, profeta da igreja, evangelista e doutor. É isso aí, aqueles aí. Quer dizer, um apóstolo, um profeta da igreja, um evangelista, um doutor, que este seja um bispo, um reverendo, ou qualquer que seja. É um profeta mensageiro que deve estabelecê-lo, mas o profeta mensageiro ele mesmo recebe seu mandato diretamente de Deus. E é por isso que fala-se de chamamento e comissão. Um profeta deve ter um chamamento e uma comissão. É isso aí, senhora. Está bem, profeta. Chegamos ao tema de hoje. Profeta Cacu é acusado de 3 coisas. 1. Desconfiança à autoridade do Estado. 2. É acusado de incitar o ódio religioso. Em terceiro lugar, você é acusado de radicalismo religioso. Por que todas estas acusações contra si? Senhora, eu penso que como um profeta autêntico de Deus, são coisas que devem existir. Mas permita que eu vá um pouco atrás. Eu recebi uma convocação da alta autoridade da polícia, os Serviços Gerais de Inteligência da Costa do Marfim. E permita-me vos apresentar esta convocação. Vocês veem, esta convocação, eu a recebi como um profeta de Deus. E está escrito nela: Profeta Cacu Felipe. E eu devo dirigir-me lá. Logo após eu ter recebido isto, eu deveria queimá-la. Mas eu a tinha guardado nos meus arquivos, como um testemunho. Eles não têm o direito de fazer aquilo. E eu lhes enviei uma resposta, que, se me permite, eu vou ler. Está bem, profeta. Eu, o profeta Cacu Felipe, eu veio humildemente e respeitosamente dizer claramente às autoridades costa-marfinenses que, como profeta, eu nunca responderei a uma convocação de alguém. E isso, ninguém pode compreender. Porque eu estava só, quando eu recebi e vivi a visão de 24 de abril de 1993. E sobretudo, porque a humanidade nunca viu, e nunca conheceu um verdadeiro profeta vivo, como Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel e outros. Que ninguém me defende. Pois, eu não preciso disso. Eu estou só, e seja o que acontecer. Como o meu mestre Jesus Cristo, eu quero estar só. Eu sou o único responsável de tudo o que eu disse. Mesmo se alguém desejasse ajudar-me ou me defender, eu não preciso aquilo. Estou feliz de ter pregado corretamente. E nunca trairei o que a minha boca disse. Tudo o que digo, assumirei cada palavra. Mesmo no sonho, eu nunca trairei. César não está acima de Deus. E seu poder não está acima do poder de Deus. E após ter pregado sobre a igreja e o Estado, como eu posso responder a uma convocação de César que diz em vermelho? Após recepção, eu, um profeta de Deus. E para fazer o quê? Para que eles me registram com os dirigentes muçulmanos, católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Nunca, nunca, nunca. Não se conta os homens e os animais juntos. Como cidadão, eu tenho um bilhete de identidade, minha carta de condução, e todo o resto. Mas como profeta, o Estado não tem nada a me pedir, se não for, como eles farão para serem salvos. Eu não pretendo faltar respeito a ninguém. Mas é o Estado que interfere-se comigo como uma raposa no que não lhe diz respeito. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Senhora, eis um pouco a resposta que eu dei para a convocação. Mas, profeta, escutando-lhe, tem-se a impressão que desafia o Estado. Mas, senhora, não viu a convocação? Quando se envia uma convocação escrita em vermelho, vem após recepção, para um profeta de Deus, está escrito profeta Cacu Felipe. Isso não é um desafio para Deus? César não está desafiando Deus? Então, é César que está desafiando Deus. E você acha que é o profeta que desafia César? Agora, quando eu sou acusado de desafio da autoridade do Estado, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso, você vê, senhora, considera toda a Bíblia.
e considero o tempo de cada profeta. De que os profetas foram acusados para eles serem mortos. Considero o profeta Jeremias que é perseguido, que é atirado no poço. Se o profeta Jeremias estivesse aqui hoje, ele seria atirado no subsolo da sede da polícia. Jeremias foi, portanto, acusado de desafio da autoridade de Israel, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso. É a história que se repete. É a mesma coisa. Daniel na cova dos leões foi acusado de desafio da autoridade da Babilônia, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso. Para Isaías ser cerrado em pedaços, ele foi acusado de desafio da autoridade do Estado, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso. É a mesma coisa de geração em geração até hoje. E se Jesus Cristo retornasse à Terra, fora de desafio da autoridade do Estado, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso, diz-me por qual outra razão o Senhor Jesus Cristo seria crucificado. Você vê, senhora, é a história que se repete. Senhora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você está do lado de César ou do lado de Deus? É claro que eu estou do lado de Deus. Senhora, neste caso, você deve pedir desculpas. Eu peço desculpas. Mais vale estar do lado de Deus. Profeta Cacu nunca saiu da Costa do Marfim. Em 2008, quando queria viajar, o visto lhe foi recusado. E lhe foi dito que era considerado como sendo capaz de comprometer a ordem pública, a segurança nacional e internacional de uma das nações, aos quais gostaria de viajar. O que diz sobre isso? Sim, senhora, evidentemente. Eu nunca viajei. Eu diria, desde o meu nascimento, eu nunca viajei. E em 2008, quando eu queria viajar, me foi dito que não era possível. E que eu sou assinalado aos fins de não admissão de visto. Vocês veem? A primeira coisa é que eu sou assinalado aos fins de não admissão de visto. E depois, me dizem que eu sou assinalado como uma ameaça à segurança, à ordem pública, à segurança nacional e internacional de um dos partidos contratantes, quer dizer, meu país e os países aos quais eu quero viajar. Para dizer que eu não posso sair do meu país e que eu sou considerado como perigoso para esses países. Então, eu nunca viajei. Portanto, as coisas que acontecem agora, as perseguições e os aprisionamentos, e tudo aquilo, é somente uma continuidade de o que tem acontecido por muito tempo. É um pouco disso, senhora. Profeta Cacu, na altura do seu julgamento, por que decidiu comparecer sem advogado? Senhora, eu não poderia tomar um advogado. Eu sou um profeta de Deus. E é uma questão religiosa. O Senhor Jesus Cristo não tomou um advogado. Os apóstolos e discípulos que foram perseguidos não tomaram um advogado. Nenhum profeta pode tomar um advogado. E mesmo se eu devo ser condenado a 20 anos de prisão, eu nunca tomarei um advogado, porque o que eu faço o faço pelo cristianismo e pela história. Portanto, eu não podia tomar um advogado. Profeta Cacu, voltamos ao nosso tema. Pode nos contar o que se passou desde a sua detenção em 13 de maio de 2016? Senhora, antes de mais, como disse, eu fui detido na sexta-feira, dia 13 de maio de 2016. Por 5 agentes dos Serviços Gerais de Inteligência da Costa do Marfim, a Polícia Nacional, a autoridade alta da polícia. Eles vieram em minha casa, em Catadji, para procurar-me, para levar-me. E daí, nós fomos para os locais dos Serviços Gerais de Inteligência. E aí, eu passei 5 dias e 5 noites sentado numa cadeira. Eu direi tudo o que passou, por causa da história. Senhora, quando nós chegamos, eles queriam primeiro tirar as minhas impressões digitais. Por quê? Eles queriam aproveitar a ocasião para registrarem-me como um servo de Deus da Costa do Marfim. E na lista, eu vi muçulmanos.
Vi pastores muçulmanos e assim em diante. Eu nunca posso aceitar aquilo. Mesmo meu corpo morto não pode aceitar isto. Como eu disse, não se conta animais e os homens juntos. Quando se faz os recenseamentos nos países, não se contam animais e homens juntos. Vocês não podem contar-me com os líderes católicos, protestantes, evangélicos, branamistas e muçulmanos. Não é possível. Eu não posso aceitar aquilo. Eu sou um profeta de Deus com um chamamento e uma comissão. Não se pode registrar o Senhor Jesus Cristo com os líderes fariseus, saduceus, helenistas, zelotes, herodianos e assim por diante. Não é possível. Portanto, eu recusei aquilo. Minhas impressões digitais nunca foram tiradas. E no último dia dos interrogatórios, na quarta-feira, quando tudo estava terminado, eu assinei para reconhecer que eu tinha dito aquilo. E vocês podem ver no relato. Tudo o que eu queria dizer, eu disse. Eu disse que por mim, os dirigentes muçulmanos, católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, são a encarnação de Satanás. Isso está no relato. E eu assinei para reconhecer isso. Na conclusão, eu disse que o Estado não tem o direito de me fazer essas perguntas, mas que eu respondi para informar ao Estado. Eu guardei a minha posição de profeta. E antes de sair de lá, eles pediram-me para gravarem as minhas impressões digitais. Eu disse: se vocês me segurarem para segurar o meu dedo para colocar, vocês podem fazer isto. Vocês são polícias. Vocês são muitos à volta de mim. Vocês podem fazê-lo, mas eu não o farei. E eles disseram: nós iremos dizer ao nosso patrão que nos esquecemos de tomar aquilo. É isso aí, senhora. E uma noite, enquanto eu estava sentado no pátio, às cerca de 1h da manhã, havia um agente dos Serviços Gerais de Inteligência que tinha chegado. Ele aproximou-se, saudou-me. Ele não sabia que eu era o profeta Cacu Filipe. Ele saudou-me. Eu respondi. Ele sabia que eu era um detido, porque eu estava sentado num certo lugar, e são os detidos que sentam lá. E ele foi perguntar ao guarda, quem era? Quem é este homem? E o guarda disse-lhe, é o profeta Cacu Filipe. E ele ordenou que eu seja fechado numa cela. E tomaram-me, fecharam-me numa cela. E às cerca das 2h da manhã, eu pedi ao guarda para permitir-me sair para urinar. Mas ele não aceitou. Ele disse que este agente dos Serviços Gerais de Inteligência deve partir primeiro, antes que eu saia para urinar, e que não podia também urinar lá. E eu fiquei lá até às 3h da manhã. Vocês veem? Portanto, no último dia, eu fui transferido para a divisão da Polícia Científica. E na divisão da Polícia Científica, fizeram-me algumas perguntas. Interrogaram-me. E era realmente difícil, porque eu não tinha o direito de segurar uma esferográfica. Está escrito no relato que eu tenho o direito de ser assistido por um parente, um amigo, um advogado. Mas eles recusaram que o irmão Coné pudesse assistir-me enquanto ele estava lá comigo. Eles o fizeram sair. Eu não tinha o direito de ser assistido, enquanto o relato diz que tenho este direito. Eu tinha uma esferográfica na mão para tomar notas. Disseram-me que não me era permitido segurar uma esferográfica, e eu disse-lhes, mas se tivesse um advogado, será que este advogado não seria permitido segurar uma esferográfica? Vocês veem? Eles disseram que eu não tinha este direito, e às vezes, podiam tirar-me da sala, e eles conversariam dentre eles mesmos. E estando fora, eu consegui ouvir tudo o que eles diziam. Eles falavam de Boko Haram espiritual, eles falavam de jihadista espiritual, e assim por diante. Eles chamavam-me de tudo que é mal. E em último lugar, eu fui para dentro. E apresentaram-me um papel que eu tinha que assinar. E eu assinei aquele papel. E daí, eles disseram que eles iam levar-me para a 1ª Esquadra da Polícia Distrital, ou para a 8ª Esquadra da Polícia Distrital. E quando eu subi no carro, eles levaram-me para a sede da polícia, para o subsolo da sede da polícia, no lugar mais difícil.
E naquele dia, havia uma operação de rusga em Abidjan. Era 18 de maio de 2016. E o subsolo estava cheio de pessoas, sobreaquecido. E algumas pessoas caíram. Aqueles que eram asmáticos caíram. E às vezes os faziam sair. Mas eu só fiquei lá. Senhora, estes eram os 2 dias mais difíceis da minha vida. O irmão Coné vinha visitar-me. Mas no dia seguinte, ele ficou doente. Quando ele saiu de lá, havia um calor que saía do subsolo. E aqueles que vinham falavam disso. Quando vinha-se na entrada, tinha um calor que acolher-se lá. Era realmente difícil, mas eu fiquei naquele subsolo. Os responsáveis da polícia que vinham lá estavam de máscaras faciais. Eles tinham máscaras faciais, como médicos. E eles vinham, eles entravam e saíam. Aqueles que vocês veem, havia funcionários que podiam ir lá sem máscaras faciais, mas quando eles entravam no lugar onde eu estive, eles podiam apertar o seu nariz. Eles faziam, e depois, eles saíam. Não se podia respirar lá, mas eu estava lá, e eu passei 2 dias, e foi no terceiro dia que eu fui tirado. E na segunda noite, uma coisa se passou. Havia um guarda que, entre 3 e 4 horas da manhã, sentiu uma pena. Ele observou-me. Ele sentiu mesmo pena. E ele veio. Ele disse-me: eu vou fazer-te sair para tomares um pouco de ar fora. E mesmo um banho. E às 3 horas da manhã, este guarda veio me fazer sair. Tudo estava calmo. Todo Abidjan dormia. E ele me fez sair. Ele abriu a cela. Nós saímos. Nós saímos. E ele acompanhou-me. Acompanhou-me em algum lugar. E eu fui para lá. Tomei um banho. Eu lavei-me. E regressei. E na entrada do subsolo, ele pediu-me que eu sentasse um pouco para apanhar um pouco de ar. Respirar um pouco antes de entrar. E eu estava sentado lá por um pouco. Há cerca de 5 minutos. E eu lhe disse: está bem, e que poderíamos regressar para dentro. E ele disse-me: não, mas profeta, tu podes esperar ainda mais, tu podes, e assim por diante. E eu disse: não, está bem. Eu temia por ele, porque se os responsáveis o vissem fazendo aquilo, ele podia ser expulso do seu serviço. E ele me fez regressar no subsolo. E no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, 2 agentes vieram, 2 polícias fardados, e levaram-me. E algemaram-me e meteram-me num veículo. E eles partiram comigo ao gabinete do procurador. E chegado no gabinete do procurador, alguns procuradores estavam lá. Um dos procuradores viu-me. Ele estava todo nervoso. Ele disse: quando nós ouvimos você a pregar, temos a impressão que você é o único na verdade. E ele falou, ele disse tudo o que queria. Eu não disse nada. Como o Senhor Jesus Cristo, eu não abri a minha boca. E ele disse: daqui a pouco, você será interrogado. Se você for inocente, você irá em casa. Mas eu sei que um profeta não pode ser inocente diante dos homens. Portanto, me meteram numa cela. E na cela, havia prisioneiros. E a cela estava sobreaquecida novamente. Não se podia. Não se podia esticar o pé. E havia prisioneiros que fumavam cigarros. Estavam de tronco nu. Para apanhar ar, tinha que se subir 4 metros em altura. Era 4 metros em altura. Havia pequenos furos, e era tudo. Vocês veem? Era realmente difícil. E depois daquilo, eu fui tirado. E eu cheguei. Havia uma senhora que pediu-me para assinar um papel, e assinei. Não fui interrogado por alguém de modo nenhum. Não havia procurador. Enquanto todos diziam-me que eu devia ser interrogado. Eu não fui interrogado. Meteram-me no veículo. O caminhão. O caminhão da prisão. É um caminhão grande, todo feito de ferro. Não havia mesmo ar dentro dele. E depois eu fui levado para a grande prisão. E aí? Eu passei 3 meses nessa prisão, e levar-me-iam para o gabinete do procurador, e trazer-me-iam de volta. E uma vez,
Levaram-me num pequeno veículo. Eu não sei como se chama, um caminhonete ou qualquer coisa como isso, e havia algumas pessoas armadas à volta de mim com armas Kalashnikov. Como se eu fosse um bandido muito perigoso, ou, eu não sei. E fui levado de novo para lá. E na prisão, ficava-se numa cela onde tinha muitas pessoas. E fechavam à noite, metiam um cadeado por trás da porta. E mesmo de dia, permanecia-se lá até que um guarda venha abrir a porta por você. E quando abria-se a porta, poderia encontrar-se ao redor dos bandidos. Vocês veem, era realmente difícil. Ficava-se lá. Tudo ao redor, era a mesma coisa. Ficava-se lá, não se ia para lado nenhum. E era realmente difícil. E era nesta atmosfera. Me algemavam mesmo em situações em que não se algemaria os criminosos. Vocês veem? Para tirarem-me de uma cela para ir interrogar-me, algemar-me-iam, levar-me-iam para cá. E agiriam para comigo. Realmente, Havia um. Eu penso que ele deve ser o chefe dos guardas da prisão. Ele agia severamente para comigo. Eu não sabia por que ele agia assim. Ele agia severamente. E vocês veem, no dia da deliberação, ele que metia as algemas e que as removia. E eu passei por todas estas coisas, e eu creio que é para a glória de Deus. Eu sou enviado como um profeta, e os profetas passaram por aquilo. E eu também passei por aquilo. E 2 dias antes do julgamento, eu tinha estado doente. E no dia do julgamento, eu fui tirado da cela. E fui levado para o tribunal. E quando cheguei no tribunal, trancaram-me novamente numa cela. Desde manhã até a tarde. E na hora do julgamento, dentro da sala, havia de um lado os jornalistas, meus fiéis, e todos aqueles que conheciam-me. E do outro lado, havia os evangélicos, os pastores de muitas igrejas, e Jezabel. Como vocês podem ver, havia 4 impérios antes do Senhor Jesus Cristo. E 4 impérios depois do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós temos o Império Babilônico aí, do ano 606 ao ano 538. E deste lado aqui, nós temos o Império do Ghana, desde o 3º século depois do Senhor Jesus Cristo. Segundo, por aí, nós temos o Império Medo-Pérsia, do ano 538 ao ano 330. E deste lado aqui, nós temos o Império Sosso. Em terceiro lugar, do outro lado, temos o Império Mundial Grego, do ano 330 ao ano 30 antes de Jesus Cristo. E deste lado aqui, temos o Império Manding. E em quarto lugar, do outro lado, temos o Império Romano. E deste lado aqui, o Império Songhai. O Império Romano tornou-se cristianismo. E o Império Songhai tornou-se islão. E observam que do outro lado, havia Etibal, o imperador de Sidom, que expandiu a adoração de Baal até em Israel. E deste lado, nós vimos Samori Turé, um imperador Manding, que expandiu o Islão até na costa do Marfim. E do outro lado, Jezabel, a filha de Etibal, uma princesa sidonita, veio se casar em Israel e perseguiu o profeta Elias. E deste lado, vimos a mesma Jezabel, uma descendente de Samori Turé, que veio se casar na costa do Marfim, que perseguiu o profeta Cacu Filipe. E olham para os seus nomes. Ambos os nomes começam pela mesma letra. Jezabel. Já. Vocês veem? E do outro lado, ela é rainha e profetiza. Apocalipse 2, diz. A mulher Jezabel que se diz profetiza. E deste lado também, esta princesa Manding se diz profetiza. Vocês veem? E todos aqueles aí estavam do outro lado. E eles tiveram um advogado que me fazia muitas questões. E havia o procurador que também atacava-me. E em frente de mim estava o juiz. Foi a primeira vez que eu via um julgamento. Eu não sou um criminoso. Em toda a minha vida, eu nunca participei em um julgamento. Eu nunca assisti a um julgamento.
Eu nunca vi um julgamento. Era a primeira vez. E perguntei ao juiz: como é que deveria chamá-lo? Eu não sabia que se dizia: senhor juiz, vocês veem? Mas o que se passava no decorrer desse julgamento? Quais eram as questões? O procurador perguntou-me se o Espírito Santo que está sobre as mulheres é diferente do Espírito Santo que está sobre os homens. E o procurador perguntou-me se Deus era misógino para não utilizar também as mulheres, como ele faz com os homens. E o procurador perguntou-me se eu sou o único profeta verdadeiro sobre a terra. E quando eu disse que, senhor procurador, eu sou o único profeta verdadeiro sobre a terra. E é o que eu digo que os líderes destas igrejas devem tomar para pregar nas suas igrejas. Ele disse ao escrivão do tribunal para escrever aquilo. Ele disse ao juiz: senhor juiz, ouviste isso? Ele diz que é o único profeta sobre a terra. E depois, ele pediu ao escrivão para escrever aquilo no registro do tribunal. E aquilo foi feito diante de todos. Vocês veem? E no fim do julgamento, o procurador requereu 10 anos de prisão contra mim, com uma forte multa, e 5 anos de interdição dos meus direitos cívicos. Portanto, durante 5 anos, eu não tenho o direito de pregar o evangelho. Mesmo se eu tiver uma revelação, eu não tenho algum direito. E o juiz disse que o veredito viria após deliberação. E na segunda-feira, 6 de junho de 2016, eu fui condenado a 1 ano de prisão e uma multa, e 5 anos de interdição dos meus direitos cívicos. E depois, fui levado de volta à prisão. E todas estas coisas, o mundo inteiro viu. Havia manifestações à volta do mundo. Os jornais falavam disso. Mesmo fora da Costa do Marfim, e mesmo no dia do julgamento, havia uma grande reunião, e os juízes, e todos, estavam admirados. Tudo isso é um testemunho contra a humanidade. Libérer le prophète Kakoufili. De libérer le prophète Kakoufili. உடனடியாக நீங்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Nós exigimos que a Costa do Marfim solte o profeta Caco Filipe. To release prophet messenger Caco Filipe. Os discípulos do profeta Caco Filipe reivindicam a sua libertação. Libérer simplement le prophète Caco Filipe. Je demande simplement de le libérer. Libérer Caco Filipe. Nous demandons donc la libération du prophète Caco Filipe. Nous voulons la libération du prophète Caco Filipe. C'est notre cri de cœur. Afrique akwai nyagbala, Europe akwai nyagbala, Amérique akwai nyagbala, Asie akwai nyagbala. Yakambi maovi. Dieu, ce qui est à Dieu, c'est injuste. சீஷர்களான நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், முழு உலகத்திற்கும் என கதை சாபத்தை கொண்டு வருவதாக இருக்கிறது. இப்படி இருக்க அவரை உடனடியாக நீங்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
E enquanto eu estava na prisão, havia uma mulher do seu grupo que veio encontrar-me na prisão para dar-me um presente, para dar-me 5.000 francos CFA. Ela disse ter assistido o julgamento com eles. Mas ela quer estar pura de tudo o que está se passando. Ela é evangélica, mas ela não está de acordo. Ela veio dar-me um presente. Me esqueci do seu nome. Eu perdi o seu número de telefone. Na prisão, era difícil guardar todas essas coisas. E hoje, é um pouco disso. Eu deixo tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso que enviou-me em 24 de abril de 1993. É a Ele que todos nós devemos render conta, juízes ou cristãos, ou qualquer que seja. É diante de Deus que todos nós prestaremos contas pelas posições que nós tivemos e pelos atos que nós tomamos sobre a terra. Portanto, eu passei por todas essas coisas pela glória de Deus. Não foi por um roubo. Não foi por um outro crime, mas por causa da palavra de Deus. E esta é a minha consolação. E eu levarei isso comigo. Obrigado, e que Deus vos abençoe. É um pouco disso, senhora. Obrigado, profeta Kaku, de nos ter esclarecido sobre este assunto. Caros telespectadores, este é o fim deste programa. Obrigado por nos ter seguido. Para outros detalhes sobre o aprisionamento do profeta Kaku Filipe, podem ler ou escutar os capítulos 125, 126, 127 do seu livro. No decorrer deste programa não queríamos publicar imagens humilhantes e difíceis de assistir, mas vos convidamos para seguir só um extrato. É onde nós terminamos. Thank you.